Amém. Para onde iremos nós? Só Deus tem as palavras de vida eterna. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que me acompanha toda terça-feira nesse nosso encontro dos PGMs, né? Eu quero dizer a você que eu fico muito feliz, que eu percebo que tem sempre as pessoas certas nos acompanhando, assistindo. Você que é líder, né? Aproveita esse espaço para você aprender, para você entender o conceito, a ideia, né, do nosso tema da semana e compartilhar ele no seu PGM. E você também, que já participa de um PGM, aproveita esse espaço também, aproveita ele para você ter mais bagagem, digamos assim, para você levar para o seu pequeno grupo durante a semana. Então é isso. Né? Antes de qualquer coisa, vou pedir para você fazer 3 coisas de forma rápida, né? Como eu sempre peço. Primeiro é você compartilhar. Nós estamos no início aqui do nosso encontro e certamente, se você está assistindo, é porque você gosta desse nosso encontro aqui ou está esperando alguma coisa para abençoar a sua vida, né? E a sua semana. Então, abençoa outras pessoas também compartilhando o link do nosso vídeo com elas, né? É só você mandar o link aí, o compartilhamento para as pessoas do seu círculo de influência digital, tá bom? Outra coisa, não esquece de dar um like aí, é interessante isso, porque para esse vídeo ser proporcionado para mais pessoas, porque é assim que a plataforma entende, né? Quanto mais like, quanto mais esse vídeo vai aparecer para as pessoas. E não esquece, né? Tem um espaço aí embaixo aí que é seu, né? Para você também participar com a gente aqui através dos comentários. Então, sinta-se à vontade em comentar, né? Dar a sua opinião sobre o que for mencionado aqui, tudo que for trabalhado aqui para abençoar a sua vida. Dá a sua opinião, contribua, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua noite. E meu desejo, minha oração, que esse nosso encontro aqui seja um encontro abençoador, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu explicar como o nosso encontro acontece. Para você que talvez não saiba o que é o encontro dos PGMs, né? Deixa eu explicar como funciona. Nós temos 2 grandes momentos. O primeiro é esse aqui, o encontro ao vivo, né? Onde você vai ver o tema da semana, você vai ver uma pequena conversa sobre as perguntas do nosso roteiro de PGMs, né? Terá também alguns participantes com a gente, né? Teremos o Diogo, a Hilda e o Gilberto, né? Além de outras coisas que com certeza vai agregar, vai abençoar mais e mais a sua noite. Então é isso, tá bom? Esse é o primeiro momento. O segundo momento é onde você pode participar. E como? Você vai participar na plataforma Zoom. Embaixo aí no link, independente se você está no YouTube ou Facebook, embaixo aí tem um link, né, que você vai clicar e será direcionado lá para a plataforma Zoom, tá? É só você ter um celular na mão, né? Um celular com câmera que você vai poder participar com a gente do segundo momento. Mas fica aí no nosso primeiro momento aqui, né? Curte com a gente, entende o texto e o tema da semana com a gente aqui e depois eu vou falar para você ir lá embaixo e clicar no link, mas não clica agora não, tá? Deixa eu mostrar aqui alguns PGMs que aconteceram durante a semana, né? Que estão acontecendo durante o mês. E eu vou mostrar para você que talvez não conheça, ou conheça algumas pessoas que estão envolvidas no PGM. Eu quero mostrar para você um vídeo que vai mostrar, né, os PGMs que estão acontecendo na plataforma de videoconferência. Não está tendo, né, encontros presenciais, por enquanto, né, por conta disso tudo que está acontecendo, mas nós não paramos, nós estamos nos encontrando durante a semana. Rodrigo, pode colocar o vídeo.
Então é isso. E aí, você conseguiu se ver na foto? Né? No vídeo, melhor dizendo. Se você não se viu no vídeo, é porque você não está participando de um PGM ainda, né? Então, participe de um PGM. É só você ir lá num link, né? Ou melhor, um site da nossa igreja, vai ter um banner lá, você vai fazer o cadastro ou preencher o formulário, que nós entraremos em contato com você assim que recebemos os seus detalhes, né? O seu perfil, porque a ideia é essa, encaminhar você para o PGM com as suas características. E é isso, meus irmãos e irmãs. Dito isso, né, vamos entrar no assunto da semana, né? Se você está assistindo os cultos dominicais, você deve ter percebido, né, o tema da semana dos nossos PGMs. O tema da semana o pastor Carlos Elias, ele pregou, e o tema é o seguinte: tu tens a palavra de vida eterna. Esse é o tema da semana. Tu tens a palavra de vida eterna, e o texto base está no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, né? Então, é uma passagem bem interessante, e eu vou fazer o seguinte, só de forma introdutória, eu vou trazer um vídeo para você, de alguma forma, entender essa passagem ainda mais, né? Através de imagens, né? Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Durante a semana, você deve ter percebido que no meio evangélico teve um problema com um pastor, né? Onde houve uma movimentação tremenda sobre essa questão. E a pergunta que eu quero dizer para você é a seguinte: eu quero que você coloque aí, tá? O homem tem o poder de atualizar ou de mudar uma verdade eterna? É só isso que eu quero que você responda aí, né? Porque você sabe, você precisa participar desse nosso encontro também, né? Se envolva com a gente aqui, não só apenas assista, mas se envolva. Eu quero que você responda. Será o homem tem o poder de atualizar ou de mudar uma verdade eterna? Diz aí embaixo aí seus comentários. Os melhores comentários a gente coloca aqui estampado aqui no vídeo para você ver. Mas eu vou trazer esse texto base, né? E não vou ler ele para você, e vou convidar você a depois ler o João capítulo 6, mas eu vou trazer ele em um vídeo, como eu disse, né? Olha essa passagem, que é em cima dessa passagem que a gente vai desenvolver uma raciocínio, uma conversa aqui, tá? Deixa eu colocar para você, pode rodar o vídeo. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso.
Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Jesus, ele estava disposto a falar a verdade, independente das pessoas quererem ouvir ou não, né? Essa é a grande mensagem desse texto, que é riquíssimo, né? Que é João, capítulo 6. E como percebemos, as palavras de Jesus foi dura, né? Ao ponto de muitos deixarem de seguir a ele. E ele não arredou, né, digamos assim. Pelo contrário, ele ainda diz, olha, e vocês? Vai querer ir também? Falou isso para os 12. Ou seja, estava mostrando que não estava disposto e não iria contra as suas palavras só para agradar o povo. Pelo contrário, a verdade ela precisa ser defendida, independente da aceitação do coletivo ou não. Então, dentro dessa grande questão, né, que se levanta aqui, eu quero trazer para vocês algumas reflexões. Eu vou chamar, primeiramente, a coordenadora dos PGMs, Hilda do Rosário, né, para responder a primeira pergunta do nosso roteiro de PGM. Lembrando que você... né, todo domingo você recebe o boletim dominical e lá tem um roteiro dos PGMs. Né? Nesse roteiro tem 3 ou 4 perguntas, dependente do domingo, 3 ou 4 perguntas, e é em cima delas que a gente vai conversar aqui. Boa noite, Hilda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em cima desse texto, né, em cima da pregação de domingo, quem assistiu a pregação de domingo, quem não assistiu, está lá no YouTube da nossa igreja, o pastor Carlos Elias pregou em cima desse texto base. Então, me responda uma coisa, são muitos os que creem e outros são os que não creem na palavra de Deus, né? Você acredita que a incredulidade que faz com que muitos acabam distorcendo a palavra de Deus e as suas verdades? Sim. Boa noite, irmãos. Eu acredito que sim, é a grande realidade. Quando o nosso coração ele não consegue acreditar na palavra, exatamente como a palavra é certo, é aí que entra o grande perigo da gente começar a dar um jeitinho, da gente distorcer para lá, distorcer para cá, para ajeitar dentro daquilo que a gente acha ser lógico, dentro daquilo que a gente acha ser mais fácil, mais prático. Eu acredito que é daí que vem as adaptações. Na passagem bíblica que o pastor Carlos Elias comentou, ele colocou aqui o verso de João 6, 41 em diante, 1 e o 2. Ele colocou e ele diz assim nesse verso. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, né? Após ele ter dito que ele era o pão da vida, né? Começaram a criticar Jesus porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu?
Então, a gente vai sempre querer adaptar as coisas de acordo com a nossa lógica, com aquilo que a gente percebe ser. No que diz respeito às coisas divinas, elas são espirituais e elas vão se discernir espiritualmente. Não adianta a gente tentar adaptar as coisas pela nossa lógica, pela nossa maneira, pelo nosso entendimento, pelo entendimento humano, melhor dizendo. Porque não tem como. Se nós formos olhar essa passagem bíblica aí que Jesus fala, eu sou o pão da vida, a gente vai realmente concordar. Eu estava vendo o vídeo, né, Moisés botou? A gente vai concordar com aquelas pessoas. Primeiro, porque elas não estavam esperando o Jesus, o Messias, os moldes que veio. Né? Elas queriam um Salvador, mas um Salvador nos moldes humanos, que as livrasse das questões humanas. Vamos pensar a gente. Estamos pregando a palavra do Senhor, estamos pregando cura, estamos pregando milagres, estamos pregando sobrenatural. E as pessoas, elas começam a entender e querer um Jesus que vem fazer isso. Aí, só que quando a gente vende esse milagre, quando a gente começa a vender esses milagres, como aconteceu no início da pandemia, um monte de profecias dizendo que crente não ia pegar Covid, crente de verdade não ia pegar, crente isso, crente aquilo, aqueles que estivessem enfermados, não ia acontecer nada. Salmo 91 era falado, era recitado. Teve até uma adolescente que fez uma profecia e ela mesma morreu de Covid. Então, assim, as pessoas distorcem dentro da sua crença, deixando de entender que as coisas divinas estão além de nós, acima de nós. O que a Bíblia colocou para nós está muito fora da nossa compreensão humana. Nós precisamos pedir o discernimento do Espírito Santo para entender a luz da palavra. Eles viam a questão humana, um rei humano, um rei terreno, para livrá-los do domínio dos romanos. Se nós estivermos olhando para um Jesus que vem curar e vem resolver os nossos problemas no plano físico, nós faremos a mesma coisa. Nós pegaremos a palavra de Deus e vamos colocar um monte de adaptações nela. A gente vai começar a dizer, isso é literal. Isso não é literal. Isso aí você está vendo dessa forma. Não, isso não é. E a gente vai começar a adaptar daquilo que a gente acha e não acha. Isso é por causa da nossa incredulidade, sim, Moisés. A nossa incredulidade nos leva a distorcer a palavra. Esse é o grande perigo. Amém. Verdade, né? E aquilo, quando não acreditamos, a nossa incredulidade nos leva a começar a inventar coisas, né? Onde não tem na palavra de Deus. Isso é um problema, porque às vezes eu busco encaixar a Bíblia a uma realidade que eu quero. Então, não é esse parâmetro. A grande questão da incredulidade é exatamente isso. Moldar o mundo espiritual de acordo com meus prazeres. Então, a crença, a fé em Jesus Cristo, ela nos move, né, em direção a uma fé que muitas vezes vai contra o que eu quero, contra as minhas intenções, os meus motivos. Essa expressão grande, quero destacar, motivação, que é o que o texto nos mostra aí, a motivação equivocada daqueles que estavam seguindo a Jesus. Eu quero chamar também aqui o Diogo Barros. Boa noite, Diogo. Deixa eu te fazer a segunda pergunta do nosso roteiro. Quando uma distorção se levanta contra a verdade de Deus, você acredita que ela deve ser enfrentada com rigor ou com o tempo ela desaparece, né? Devemos erguer a verdade, expor intenções ou deixar que o tempo cuide disso tudo? O que você entende? Diz aí. Som. Abriu o som. Abriu o som. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sempre esqueço do som, né? Então, eu acredito que a gente tem que tratar com certo rigor, né? Se a gente escuta
alguma coisa que está distorcendo a palavra de Deus, nós não temos que aceitar e achar que isso vai, com o tempo, passar. Uma vez que a gente conhece a verdade, a gente sabe a verdade, nós temos o compromisso de pregar a verdade, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, saber que a palavra de Deus ela é infalível, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus e não deve ser alterada, não deve ser acrescentado nada e nem retirar nada da palavra, e entender que a palavra ela fala de Cristo Jesus, ela não tem a intenção de falar aquilo que a gente quer ouvir. A gente, como o Moisés estava falando sobre motivação do coração, tem muitas pessoas que acabam acrescentando coisas ou retirando de acordo com aquilo que é conveniente para elas. E isso é um erro. Então, quando a gente encontra esse tipo de coisa, a gente tem que intervir, a gente tem que enfrentar isso com certo rigor. E para você ver uma coisa que o tempo não ajuda, né? É só a gente olhar para a Europa, né? O berço do protestantismo, né? De onde a gente conhece vários teólogos famosos que acabaram nos influenciando. Mas hoje muitas igrejas de lá estão virando pubs e outras coisas, né? Então isso por quê? Porque uma teologia que acabou distorcendo o evangelho, ela tomou conta daquela igreja, a igreja começou a acreditar naquelas coisas e a igreja achou que não deveria enfrentar, né, ou repreender aquele tipo de coisa e acabou acabando com as igrejas. Esse é uma das consequências de você deixar uma teologia errada tomar conta da igreja, né? A gente não deve apenas escutar e deixar por isso, não vai passar, mas a gente deve aprender a expor essas intenções erradas, falar a verdade, tem que tratar com certo rigor. Além de se a gente deixar esse tipo de coisa avançar, crescer, a gente acaba entrando num risco, caindo num risco de que as pessoas vão ouvir um evangelho que não é verdade. Muitas pessoas vão acreditar que elas estão sendo salvas, né? Ou que elas creem em Cristo, ou creem em Deus, mas na verdade elas nunca ouviram o evangelho verdadeiro. E elas estão aí achando que estão salvas, achando que estão indo, que vão encontrar Cristo, mas na verdade elas nunca se converteram porque elas nunca ouviram o evangelho de verdade. Então, olha a responsabilidade, olha o risco que vem acabar assim, que decorre de uma heresia ou de uma distorção das escrituras, né? Um outro risco que a gente pode ver é que distorcer a palavra, se a gente deixar isso para lá, a gente não faz aquilo que a igreja tem que fazer, que é proclamar o evangelho, que é pregar o evangelho, pregar a verdade. Quando a gente começa a deixar as coisas para lá, relativizar, falar que aceitar muito aquilo que as outras pessoas estão falando acerca do evangelho, a gente começa a ver que não tem muita importância fazer missões, fazer evangelismo. É por isso que, mais uma vez citando a Europa, né? Lá na Europa, as igrejas elas não crescem, elas só diminuem e fecham. Então, a gente olhando para tudo isso, a gente tem um risco disso acontecer e por isso que nós devemos pregar contra esse tipo de coisa, enfrentar com rigor. Nós temos que expor essas intenções e, e abrir mão de qualquer teologia liberal, qualquer heresia que possa aparecer. E ensinar a igreja verdadeiramente o que ela deve entender, o que ela deve aprender, ensinar o evangelho de verdade. Na própria Escritura, a gente encontra diversas passagens onde Deus fala que não deve acrescentar nada, que não deve tirar nada. A gente vai ver no Novo Testamento também a mesma coisa. A gente vai ver Pedro falando que tinham certas coisas que Paulo escrevia que eram difíceis, mas entendeu? Mas que aquilo ali estava no mesmo pé de igualdade da Escritura. Quer ver? A gente vai lá em 2 Pedro, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Aqui, Pedro estava falando daquilo que Paulo estava escrevendo. Ele falou que há pontos difíceis, mas que
Os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, né? A parte do Antigo Testamento, para a sua própria perdição. Então a gente vai ver muito, e muito, hoje em dia a gente vê muitas pessoas que elas distorcem o evangelho para aquilo ser confortável para ela. Então hoje você vai ver pessoas que acham que Deus não existe, que Jesus não é Deus, que Jesus não ressuscitou, de que o pecado não existe, de que todo mundo vai ser salvo, de que não existe pessoas que são eleitas, de que no final de tudo todo mundo vai ser salvo, e de que você pode viver o evangelho, você pode viver a sua vida de qualquer forma. Então, isso acaba nos levando a um relativismo e a pessoa acaba vivendo de qualquer forma, mas isso é algo errado, deve ser combatido. Acredito que é por causa desse tipo de coisa que a gente tem que enfrentar com certo rigor, sim. Agora, é importante a gente ver quem é que está falando esse tipo de coisa. Tem pessoas que realmente têm essa intenção mesmo de se infiltrar no povo de Deus e espalhar heresia. Acredito que você deve tratar esse tipo de pessoa com certo rigor mesmo. Agora, há pessoas que estão aprendendo coisas do Evangelho, estão aprendendo as Escrituras. E aí é claro que a gente vai chamar a atenção, mas a gente não vai chegar com certo rigor, mas a gente vai ensinar essa pessoa, a gente vai mostrar que essa pessoa está errada. A gente, através das escrituras, a gente vai ensinar. A gente tem que lembrar que, como a Euda falou, né, as escrituras se discernem espiritualmente. E Deus tem nos dado o espírito dele para a gente aprender a discernir as escrituras. E ele mesmo nos dá dons. A gente vê lá em Efésios capítulo 4, que ele nos deu dons para profetas, mestres, e tudo isso é para a edificação da igreja, para que a igreja ela não fique aí sendo levada por qualquer vento de doutrina, mas para que a igreja ela cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem essa responsabilidade e Deus nos capacita para isso. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus e é por isso que através das escrituras a gente tem que combater essas heresias e ensinar aqueles que precisam ser ensinados. É isso. Perfeito. É exatamente isso, né, que eu percebo nessa passagem que a gente leu aí. Jesus ele não estava interessado, né, em fazer digamos, o bom moço, né, não ressaltar as intenções do coração. Pelo contrário, né, como a gente viu na passagem, primeiro ele começa a falar de forma dura, né, destacando até algo que, para a realidade da época, as pessoas, como a Hilda bem colocou aí, seria difícil entender, né, mas ele não estava falando na literalidade, ele estava falando pelo Espírito, e falando pelo Espírito você precisa ouvir, não na literalidade, mas de acordo com o espírito da mensagem. E ele diz, olha, tem um monte de gente que saiu, não aguentou o que eu estou falando, né? Foi o que ele disse, muita gente não aguentou, e vocês? Vocês estão dispostos a sair também? Ou seja, ele estava acatando com isso, dizendo, olha, eu não vou mudar, né? Porque essa é a verdade. Então ele não arredou, e a gente tem que fazer o mesmo, né? A gente tem que mostrar as intenções do coração, porque aquele povo que estava seguindo ele, a maioria, não falou como os discípulos falaram, né? Para onde que eu vou, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só poucos falaram. Interessante, né? Só ressaltando. Desses 12, ele termina o texto no versículo 71, e ele diz, olha, e dentre vocês vão me acompanhar, tudo bem, mas dentre vocês, um é o diabo. Então, até os seus, aqueles que estavam perto dele, que se dizia seguidor dele, o enganou. Então, não é fácil, né? Deixa eu só terminar aqui a última pergunta, vou chamar o Gilberto para responder. Última perguntinha. Boa noite, Gilberto. A pergunta é a seguinte, o ensino de hoje nos deixa duas lições, né, nessa passagem. A primeira, crer na eterna e imutável palavra de Deus, as palavras de vida eterna. E crer que Jesus é o Filho de Deus e o detentor da revelação máxima capaz de nos conduzir à vida eterna. E a pergunta é, você crê que a Bíblia é suficiente, Gilberto,
para fundamentar sua fé sobre essas duas verdades? Olha só, nós temos... boa noite para todos participantes, né? Nós temos muitos, ou vários, vamos dizer assim, motivos para dizermos e para afirmarmos que a palavra de Deus é verdade. Nós precisaríamos de algum tempo para falar a respeito de tantas coisas que, para nós, e nós temos a certeza de que é palavra de Deus por causa dessas situações que nós hoje, como servos de Deus, estudando a palavra de Deus, observando o mundo, né? Observando as coisas, como nós vemos apóstolo Paulo falando, né? Que através da natureza, né, nós podemos perceber Deus, através das coisas que estão postas, nós podemos perceber Deus. Então, nós poderíamos aqui falar várias situações para afirmarmos que a palavra de Deus realmente, como diz aqui, é eterna e imutável palavra de Deus. Para mais de 2.000 profecias já cumpridas, nós teríamos outras coisas mais a falar, mas nós não podemos nos alongar tanto, porque não seria o espaço aqui. Mas nós queremos buscar o socorro, né, vamos dizer assim, na própria palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Fala das Escrituras. Toda a Escritura é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. E nessa palavra de Deus, nós temos a citação do próprio Jesus Cristo, né? Quando ele diz que da palavra de Deus identifica a ele, Jesus, como Filho de Deus. Então, nós temos que a Bíblia é a palavra de Deus, eterna palavra de Deus, e temos Jesus Cristo dizendo: vocês buscam nas Escrituras, e são as Escrituras que falam de mim. Então, temos aí, falam de mim, testemunham de mim. Então, nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus e é o detentor da revelação máxima para nos conduzir à vida eterna. Além de termos essa convicção da palavra de Deus, que ela toca em assuntos que ninguém jamais tocou, ninguém jamais falou, nós podemos ter Confúcio, uma autoridade eclesiástica, vamos dizer assim, que já se foi. Nós temos Buda, outro que foi embora também. Nós temos Maomé, que também já foi embora há muito tempo, né? E nós temos até outros filósofos, outras pessoas que tentaram mexer com essa coisa, né, do eterno, falar do eterno, falar da vida eterna, mas que não conseguiram. Eles não tinham autoridade para fazer isso, como Cristo, que desceu dos céus e que nos disse pessoalmente, né, quer dizer, naquele seu tempo, ele disse àqueles que o estavam ouvindo, e diz na sua palavra, de que ele estava com o Pai, e ele viera do Pai, e podia identificar perfeitamente as coisas do Pai, porque ele estivera com o Pai, estava com o Pai. Então, ele falava com autoridade, enquanto que nós vemos essas autoridades, vamos dizer assim, autoridades eclesiásticas aqui, que muitos milhões de pessoas seguem, que não têm a mínima condição de falar das coisas eternas. Eles não têm a mínima condição de falar das coisas eternas. Por que não têm a mínima condição? Porque não tem autoridade nenhuma. É uma decepção total a respeito disso. Então, é na palavra de Deus que está dizendo que Deus colocou em nossos corações o sentido do eterno, a necessidade do eterno, a possibilidade do eterno. É na palavra de Deus que está dizendo isso. E esse Jesus
que é Senhor, que é Deus. Ele disse que ele era Deus, e quem estava vendo a ele estava vendo o Pai. Então, ele se identificava como Deus, exatamente como Deus, né? Quem via ele, via o Pai, ele disse isso, e nós cremos nisso. Então, ele vem nos trazer as palavras de vida eterna. Só ele pode nos trazer. Então, essas palavras que estão escritas desde o Gênesis até o Apocalipse, que identificam Jesus como esse Deus verdadeiro que habitou entre nós e que veio na plenitude dos tempos nos socorrer, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos definitivamente perdidos e não tínhamos a mínima condição de a possibilidade do eterno, né? Mas veio Jesus e coloca todas aquelas palavras que nós precisamos e precisávamos, não é? Só ele tinha essa palavra. Nessa ocasião em que ele fala isso, Jesus Cristo fala isso, Jesus Cristo, e é esse o capítulo que nós estamos abordando hoje, né? Jesus Cristo disse, não, hoje é como se ele dissesse, né? Hoje eu não vou dar pão para vocês mais, não vou dar o peixe para vocês, não vou dar bebida para vocês outros, qualquer coisa que fosse para beber, mas pão e peixe não tem mais hoje. Hoje eu vou falar para vocês do verdadeiro significado daquilo que eu vim fazer aqui na Terra. Então ele começa aquele discurso, e um discurso duro naquela ocasião, porque eles não esperavam aquilo, eles não queriam aquilo, não queriam aquele tipo de discurso, né? Então vão saindo os discípulos foram saindo, não os apóstolos foram ficando. E aí ele vira para os apóstolos e pergunta, não quereis vós também ir? Vocês não querem ir também? E aí o Pedro, aquele nosso Pedro que toma a palavra, que fala, né? Eu sempre falo do Pedro sanguíneo, né? Que fala bastante, mas Pedro foi que falou essas preciosidades na sua palavra. Era Pedro quem trazia essas pérolas maravilhosas, não no sentido de pérola hoje que se usa, né? Mas coisas maravilhosas que nós ouvimos da parte de Pedro, né? Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O sanguíneo Pedro que falou isso, né? Então, era a verdade plena, pura e completa. Jesus tem as palavras de vida eterna. Então, nós cremos na palavra. Jesus Cristo é o próprio Evangelho, ele é Evangelho, né? Jesus nos trouxe o Evangelho e ele era o próprio Evangelho, né? E a palavra de Deus, a eterna palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, que nós cremos ser verdade. São essas duas verdades e não tem outra. Pronto, liguei o som. Amém, amém. Sem palavras. Então é isso, né, pessoal? Vocês já devem ter notado, né, que assim como o Gilberto pontuou muitas coisas aí, Diogo, Hilda, você tem conteúdo suficiente para você levar para o seu PGM durante a semana. Deixa eu só chamar todo mundo aqui na tela para a gente, por favor. Rodrigo, isso. Colocar todo mundo na tela, isso. Esse é o nosso último momento aqui, né? Lembrando que nós temos 2 momentos. Esse aqui é o primeiro que a gente já está terminando. Com certeza você deve ter sido muito abençoado com bons conteúdos, exposições da palavra de Deus. Mas não fica só nisso, né? Vai um pouquinho mais além, né? Se relacione com pessoas. E o convite é o seguinte, para você ir para o segundo momento, né, na plataforma Zoom. É bem simples. Todo esse conteúdo aqui, que foi bem rápido, bem enxuto, né, para despertar em você curiosidade para conversar mais sobre esse tema. Então, o convite vai aí embaixo, né, faz isso agora, vai aí embaixo, seja no YouTube ou Facebook, na descrição desse vídeo aqui, tem um link, é só você clicar lá e você será migrado para a plataforma Zoom, onde nós estaremos lá, né? E iremos conversar com você, iremos expor outros pontos interessantes nesse texto, né? Para o nosso enriquecimento, iremos orar juntos. Né? Nessa consideração final aqui, eu chamei todo mundo na tela só para perguntar se tem
que se quer acrescentar mais alguma coisa, quer falar algo sobre o tema que não falou antes? Alguém? Não? Perfeito. Então, vai para o segundo momento o nosso diálogo. E só despertando a igreja, né? Você que é da juventude da nossa igreja, né? Mesmo que não seja, nós estaremos iniciando neste domingo, né, o treinamento de liderança dos PGMs. Vai ser online, né, e também presencial na nossa igreja. É bem simples, é só você fazer o cadastro antes, né, no site. Vai ser disponibilizado durante a semana, né? A partir de amanhã, acredito eu, já vai ter no nosso site para você fazer a inscrição para o nosso curso, né, de liderança de PGM. Então, você que não está participando ainda ou quer liderar um PGM, venha participar. Só são 4 encontros. Deixa eu ser mais claro para vocês aqui. Vai ser no dia 8, domingo, né, 15, 22 e 29, né, de novembro. Será às 18 horas até às 19, né? Então vai ser na parte da noite e vai ser mais acessível. Quando você terminar o encontro, né, você já pode migrar o culto, que começa às 19 horas. Será na sala 105. Então, se você quer participar online, é só você fazer o cadastro preencher o formulário a partir de amanhã no site da nossa igreja. Então, dito isso, né, vai lá, clica aí no link aí para a plataforma Zoom, que eu aguardo você, né, aguardo vocês lá para uma nova conversa sobre esse tema que é riquíssimo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, né? Até o próximo encontro. Fique com Deus, fique na paz. Tchau, tchau. Boa noite.